Aí, gente, também de volta. Agora vamos, sem interrupção, vamos agora até... Tá tudo certo? Não tô vendo o pessoal. Ainda não entraram, não. Mas você vai acompanhando aqui a quantidade de pessoas. Tá bom. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Aí, ó. Tem duas. Ok. Vamos lá, então. Deixa eu responder as perguntas. A primeira pergunta que foi feita é se o Espírito Santo vai ser retirado no período da grande tribulação. Você não quer aguardar? Chega mais gente, não? Aguardar chegar mais pessoas, né? Pra gente responder. Ok. O Robson, seja bem-vindo. É o Robson que fez a pergunta sobre se a noiva, se a igreja vai passar pela grande tribulação. Estamos lá para começar essa live. E agora, sem interrupção, 1 hora, respondendo perguntas da Bíblia, da Palavra de Deus. A Maíra entrou, seja bem-vinda, Maíra. Ok. O pessoal agora tá... Cadê o pessoal? Tinha 30, né? Que hora é porque eles vão anunciando. Tá anunciando, tá certo. Tá chegando o pessoal aos poucos. Mas a gente pode já começar a responder isso aqui, não? Esperar mais um pouco? Espera a pessoa chegar mais. Ok. Gente, nós estamos fazendo a primeira live. É um teste, né? Queremos estar todos os sábados, em princípio, às 3 horas da tarde, iniciando essas lives, com o intuito de trazer esclarecimento dentro da Palavra de Deus para aqueles que têm sede, né? Paz do Senhor, Maíra, um prazer. Ok, Robson, Maíra, Vargas, ok. O Tony, e aí, Tony? Abração, esposo da Maíra, seja bem-vindo, Deus abençoe. O Júnior Nascimento, Júnior, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco. Esse canal tem uma proposta de responder perguntas da Bíblia. Nós queremos lançar um nome para essa live, né? Desvendando os mistérios da Bíblia, tá certo? E aí, dúvidas que você tiver da Palavra de Deus, do livro de Apocalipse, de qualquer livro da Bíblia, você pode mandar para a gente. A Deb chegou, entrou. Deb, vamos responder sua pergunta agora, já. Dentro das nossas limitações de conhecimento e de tempo, vamos procurar responder todas as perguntas. Lá, a Maíra já tocou no assunto. Pastor, os Néfilim são filhos dos anjos caídos? Pergunta boa. Tem a ver com o capítulo 9 de Apocalipse. Gente, deixa eu colocar uma questão para vocês aqui hoje. Hoje, eu vou mostrar para os irmãos, na Bíblia, um centauro. Deixa eu repetir. Pastor, mas isso é mitologia. Vou te mostrar na Bíblia um centauro. Isso mesmo. E aí você vai começar a avaliar o que é realmente mito da mitologia e o que eles esconderam de nós. Vou estar falando sobre isso. Pastor, você vai mostrar o centauro? Vou. Ô, Xane, não deixa eu esquecer, não. Mostrar sobre um centauro. Ela falou sobre o Néfilim. Vitória, seja bem-vindo. Vinícius, né? A Ananda, seja bem-vindo. Um prazer. Podem fazer suas perguntas. Já tem 3 perguntas para responder. Então vamos começar com a primeira. O Espírito Santo será retirado. Por que as pessoas têm esse pensamento? Porque lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, quando fala do iníquo, e que fala que somente um que o detém. E esse um que o detém, as pessoas logo pensam e imaginam que seja o Espírito Santo. Mas não é o Espírito Santo, porque as 2 testemunhas vão operar aqui na terra. As 2 testemunhas vão operar aqui na terra e vão executar sinais. E em que poder? É o poder do Espírito Santo. Outro detalhe, o Espírito Santo agindo dentro do princípio da graça, ok, a gente vai ver que a grande tribulação volta de novo à lei. Posso falar sobre isso também. Por que volta? E por que tem que voltar à mesma economia da lei? Eu vou falar sobre isso, eu vou falar mais na frente. Posso falar agora. Porque 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, povo de Israel. Então o que acontece? Na grande tribulação volta a ser a lei. É a última semana para o povo de Israel cumprir. Então volta a ser lei. É tanto que muita gente não entende a oração.
que tem lá no capítulo 6 daqueles mártires pedindo juízo não é condizente com o capítulo 5 de Mateus, versículo 43 a 45, não é condizente, que a Bíblia manda a gente orar pelos nossos inimigos, lá eles pedem juízo. Tem gente que não entende o capítulo 10 de Apocalipse, que Jesus é chamado de anjo, o anjo da aliança. Ali ninguém tem dúvida nenhuma que é Jesus, porque ele vai colocar o pé sobre o mar e sobre a terra. Ah, mas anjo, pastor? Sim, porque no Velho Testamento esse é um termo muito conhecido da pessoa do Senhor. Ele vinha como um mensageiro, não tinha ainda se encarnado, mas ele vinha, como está lá no caso lá do capítulo 18 de Gênesis e capítulo 19 de Gênesis, quando o Senhor visitou Abraão. Então veja bem, senão me perco muito, porque eu vou abrir um leque para o outro, né? O Espírito Santo não vai ser retirado. Tanto que, você vai ler no capítulo 13, 7, versículo 13, tem um texto que diz assim: quem são estes e de onde vieram? Respondi, meu Senhor, tu sabes. São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as almejaram no sangue do Cordeiro. Você encontra lá gente que vem da grande tribulação, que foram salvos do período da grande tribulação. É uma multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações. E outra coisa, se alguém duvidar disso, é só ler o capítulo 14 de Apocalipse, que tem lá o evangelho sendo pregado pelos anjos. Está no versículo 6 lá. Vai ser pregado pelos anjos. Então, muitas pessoas vão se converter na grande tribulação, né? Gente que tem pessoas que nem imaginam. Mas se ler Isaías 19 ou Isaías 25, você vai ficar assim, vai mudar a sua teologia. Você vai entender Zacarias 14, 16, que muita gente se converte. E quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Então, quando fala que há um que o detém, esse um que o detém, eu creio particularmente que seja o tesouro, lá de Mateus 13, ou o sal, que tem a ver com os santos, né, que realmente dão testemunho, mas que impede essa carne adâmica de manifestar toda a sua podridão. Porque sal conserva a corrupção da carne. Então, mas não é o Espírito. Você vai ver o Espírito atuando nas duas testemunhas, né? Várias atuações do Espírito Santo na grande tribulação. Isso não há dúvida nenhuma. Então não é o Espírito Santo. Não vai ser retirado. Ok. Até mesmo porque as pessoas que ficarem aqui na terra, eles terão o Espírito Santo habitando dentro delas. A Bíblia fala que aquele que se une ao Senhor se torna um só com Ele. Em Coríntios capítulo 6. Então, o Espírito vai deixar de estar, vai destabernacular, vai sair, não tem como, né? Então vai estar lá como unção, porque muitos santos vão ficar para a grande tribulação. Não há dúvida nenhuma. Lê Apocalipse capítulo 20, versículo 4, né? Você vê vários santos que vão ficar para a grande tribulação. Então, a pergunta aí como é que é o nome dela? A Deb. Da Débora já foi respondida. A Deb, isso. Deb, respondi a sua pergunta. Agora, a segunda pergunta. O Danilo, seja bem-vindo, Danilo. Deus abençoe. Entrou um bocado de gente agora que eu estava respondendo a pergunta, não deu para dar o alô. Mas são bem-vindos no nosso meio. Vamos lá na segunda pergunta. Tem uma pergunta da Maíra dos Néfilis. Deixa eu ver essa pergunta da Maíra. Deixa eu ver a pergunta da Maíra. Pastor, os Néfilis são filhos dos anjos caídos? Isso. Gente, pessoal que não se inscreveu no nosso canal, lá eu abordo essa questão no capítulo 9. Um grande mistério que é no capítulo 9. Deixa eu começar aqui. Por que a grande tribulação é a grande tribulação? Só para vocês entenderem o que é a grande tribulação. Na grande tribulação, Satanás, que tem gente que pensa que Satanás mora no inferno, debaixo da terra, com um garfo, respeitando as pessoas. Uma coisa incrível. Irmãos, Satanás, ele é o príncipe da potestade do ar. Efésios 2:2. Efésios 6:12. Claro, ele também é o príncipe desse mundo. Não há dúvida alguma. Mas veja bem, Satanás ele caiu do terceiro céu, que é onde está o Monte Sião, onde está o trono de Deus, para o primeiro e o segundo céu. Quando aconteceu o arrebatamento, e que os santos passarem por esses ares, porque vão encontrar com o Senhor nos ares, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 16. Então veja bem, Satanás vai ser atirado na terra. Então, lá em Apocalipse 12, diz assim: ai da terra, porque Satanás desceu por toda a sua fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta.
Então, veja bem, pra você entender bem essa questão. Ele vai cair aí do primeiro e segundo céu para a terra. Mas não para. No final da grande tribulação, vem um anjo, no capítulo 20, fala que o prende e vai lançá-lo no abismo. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3. Gente, eu não tenho como você ficar abrindo aqui, que é tanta informação, versículo por versículo. Se eu cozinhar as informações aqui, nós vamos gastar aqui 1 trilhão de anos. Vocês vão me conhecer e não tem como, é tanta informação que, então se eu for lá abrir o texto, vamos ler o capítulo 20, versículo 1, a gente não vai sair do lugar, né? Por isso que eu aconselho você que não se inscreveu no nosso canal, Célio Carlos Macedo, se inscreva, né? E acesse o nosso canal, né? No YouTube, e você vai ter vídeos lá para impactar a sua vida. Vamos lá então. A pergunta foi feita sobre... Então, por que a grande tribulação é a grande tribulação? Deixa eu responder essa parte aqui. Então, na grande tribulação tem Satanás na terra. Tem os principados da terra. Pensa pra você ver o que é isso. Porque agora ele vai estar limitado a esfera dele de atuação só na terra. Ele não pode sair da terra. Tá vendo? Ele não pode sair da terra. Então veja bem, ele está só na terra. E aí, veja bem, vamos entender essa questão. Ele não pode mais ir para os ares. No capítulo 9, começa a grande tribulação como? Vi uma estrela cair do céu. É Satanás. Capítulo 10, versículo 18, se não estou enganado, de Lucas, fala que vi Satanás caindo. Não é caído não, é caindo. Como um raio. Porque ele caiu do terceiro céu para o primeiro e segundo. Vai lá em Gênesis para você ver. Quando Deus está restaurando a terra. Quando ele faz o firmamento. Você vai ver que quando Deus cria o homem, e viu Deus que era bom. Quando Deus cria lá os animais, e viu Deus que era bom. Quando Deus faz a separação do firmamento, ele não fala nada. Por quê? Porque ali já encontrava principados e potestades habitando naquelas regiões. Estava ali já. Então ali ele não fala que é bom. Tá vendo? Então veja bem. Na terra vai estar Satanás. Mas não é só isso não. Capítulo 9 fala que foi dado a estrela a chave do poço do abismo. Bom, numa outra live vou falar onde é o abismo. Mas só para resumir. Quando ele abre o poço do abismo, você tem 200 milhões de demônios soltos. 200 milhões de demônios soltos. Mas não é só isso não. Você tem lá os 4 anjos que estão presos no rio Eufrates, que serão soltos. Ah, mas não é só isso também não. Você tem lá Abaddon, o espírito do anticristo que está preso lá. Que ele emerge ou sobe do abismo. Tudo porque essa estrela recebe uma chave. E com essa chave ela abre a porta do abismo. E aí você tem tudo isso na terra. É por isso que a grande tribulação é chamada de grande tribulação. Né? Só para os irmãos terem uma ideia. A pergunta da Maíra, ela está pedindo aqui, complementando aqui. Maíra, completando a minha pergunta. Pastor, o Deus tirou porque os filhos dos homens se casaram com outros homens que eram escolhidos de Deus. Não, vou explicar sobre essa questão dos néfilis. Eu estou fazendo até um vídeo sobre isso e publicar lá no YouTube do meu canal. De todos os tópicos, né? Dessa questão toda, porque isso remonta a muitos mistérios. Eu vou responder, a Maíra é a terceira pergunta. Eu tenho que responder agora a outra pergunta que o rapaz fez, que é... Você falou que ia mostrar sobre... se a noiva passa pela grande tribulação. Não foi isso? Quem que é o rapaz? É o... Não, esse não é o Wagner, esse aqui. Não é o Wagner não, não foi o Wagner não. Foi um rapaz que fez uma pergunta lá. Pastor, a noiva passa pela grande tribulação? Ele perguntou. Ele para mim quem que é que perguntou aí. Bom, vou responder a pergunta. Chegou bastante gente aqui, não dá para saber quem que chegou. Não dá para saber aqui. Deixa eu ver se é esse aí. Não, esse não. Bom, deixa eu responder a pergunta então. A igreja passará pela grande tribulação? Hoje nós temos... você tem duas correntes, basicamente. Tá? Você tem os pós-milenistas, você tem os pré-milenistas, claro. Tem os mid-tribulacionistas, que crê que... Um crê que a igreja vai passar pela grande tribulação, então o arrebatamento é no final da grande tribulação. Os
tribulacionistas creem que é no meio da grande tribulação. E os pré-milenistas creem que é antes da grande tribulação. Né? E você vai ver que todas essas correntes têm o quê? Eles têm os seus fundamentos. Quando eu coordenei um curso no Rio de Janeiro, de pós-graduação em escatologia, a gente abordou lá, tinha pessoas com N correntes, pós-milenista, amilenista, mi-tribulacionista, do livro, historicistas, fundamentalista. E aí o que nós fizemos? Olha, eu vou mostrar para vocês, não quero ser dogmático, eu vou mostrar, e quero abordar aqui alguns princípios. Primeiro princípio básico, a revelação que eu vou trazer para vocês, você tem que fazer uma pergunta, se ela vai fazer você buscar mais ou menos a Deus. Toda revelação que faz você buscar mais a Deus, a se consagrar mais a Deus, ela é de Deus, tá certo? Em princípio. Ok, eu vou mostrar. Eu creio que a noiva de Cristo não passará pela grande tribulação. A noiva. Agora, as pessoas chamam a igreja de noiva. Para mim, na igreja tem a noiva. A igreja não é a noiva. Até mesmo porque, você fala, por quê, pastor? Porque Jesus Cristo, ele não é poligâmico. Isso mesmo, poligâmico. O que é poligâmico? Tem duas esposas, só tem uma. E essa esposa é formada de santos do Velho Testamento e santos do Novo Testamento. E quando a Bíblia fala da noiva, chama ela de Nova Jerusalém. E vi a cidade santa descendo do céu, ataviada como uma noiva. Né? Então, a igreja não é chamada de Nova Jerusalém. Né? Ah, pastor, mas nós somos Israel celestial. Somos. E tem um problema muito grande, que hoje em dia, muitos teólogos chegam ao ponto de dizer que não existe mais Israel terreno. Eles foram rejeitados, né? E só existe Israel celestial. Gente, tem que ler o capítulo 11 de Romanos todo, o capítulo 9 de Romanos, Daniel 9, 24. Como é que você vai falar que Deus... Paulo fala, Deus não rejeitou o seu povo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quando Daniel escreveu aquilo ali, quem era o teu povo? E para quem foi as 69 semanas? Para Israel. Que tipo de Israel? Israel terreno. Né? Só tiveram 69, tem mais uma semana para eles. Sua santa cidade. Né? E também está escrito lá em Romanos 11, 25. Não quero que sejais ignorante, né, acerca dos que dormem. Porque como está escrito, virá de Sião o libertador, apartará a iniquidade de Jacó. A igreja não é chamada de Jacó. Nunca soube disso. Um dia desse eu vi um irmão na televisão falando que aquelas 12 tribos representam a igreja. Eu nunca soube que a igreja é chamada de Manassés, de Rúben. Né? Tem lá em Tiago que fala das tribos, no aspecto celestial, mas não tem nada a ver com a igreja. É só você ler 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 32, que fala lá, não quero que sejais de escândalo nem para judeu, nem para gentil, nem para judeu, nem para gentil, e nem para a igreja de Deus. Então são três povos ali, bem claro. Ali não tem redundância. Senão, não quero que sejais de escândalo nem para gentil, nem para a igreja, e nem para a igreja. Não. 1 Coríntios 10, 32 mostra três povos, né? Esses três povos, Deus trabalha com eles. Por exemplo, os gentios. Adão era gentil. Até Abraão era um gentil. Deixou de ser gentil quando fez a circuncisão. Então, de Abraão até Adão, de Adão até Abraão, são 2000 anos. Deus trabalhou com aquele povo gentílico ali. De Abraão até Cristo, Deus trabalhou com o povo de Israel. E de Cristo até agora, está trabalhando com a igreja. Tá certo? Então, esses três povos, Deus está trabalhando com eles. Se você não entender isso, vai ficar perdido. Em Apocalipse 22, que fala das nações. Ou Zacarias 14, 16, né, que fala das nações que restarem da grande guerra. Essas nações não é nem igreja, nem é Israel. Né? São pessoas que vão não se associar ao anticristo e que vão continuar vivendo no milênio. Você não pode ignorar Isaías capítulo 11 e nem Isaías capítulo 65. Isso é uma realidade. E lá, né, Atos 3, 21, que fala da restauração de todas as coisas. Restauração de todas as coisas. Como diz quem? Os profetas. Isaías fala sobre essa restauração. Tá certo? Então, a noiva não passa pela grande tribulação, mas a noiva
é um grupo muito pequeno de santos. Deixa eu repetir. A maioria dos cristãos, uma pessoa me perguntou assim, foi o Robson, né? Ô Robson, você me perguntou se a igreja não passará pela grande tribulação. Eu sei que as pessoas não me conhecem, pastor, mas essa corrente eu nunca vi. Qual que é a sua escola teológica? É a Bíblia. Minha escola teológica é a Bíblia. Então, por exemplo, vou mostrar que a noiva não passa. Conceito de noiva: gloriosa, sem ruga e sem mácula. Pastor, me dá um conceito de noiva no Velho Testamento. Os heróis da fé. Os heróis da fé. E o restante? Você vai ver lá que saem homens 600 mil do Egito. Que na verdade é 3 milhões de pessoas mais ou menos. Porque ali só os homens estavam sendo contados. Daqueles 3 milhões que saíram, quantos que mais ou menos, falando grosseiramente, né? Que podia ter criança, e essas crianças elas entraram na terra, mas dos adultos, vamos imaginar aqui mais ou menos, quantos que entraram na terra prometida? Fiz uma pergunta para o irmão, quantos que entraram na terra prometida? Ele respondeu assim: Josué e Caleb. Eu falei, Josué, Caleb, né? Moisés depois, lá na época de Cristo, porque capítulo 17 mostra Moisés, lá na terra prometida, depois, né? Mas tem Eleazar entrou, pode pesquisar lá, sacerdote só acima de 30 anos, e eu tenho a dúvida se Finéias, o seu filho, também entrou. Então é mais gente, mas de todo aquele povão. E hoje, quem é que faz parte da noiva? Os cristãos que estão maduros. Pastor, e o restante dos cristãos? Porque Coríntios capítulo 10 vai falar o seguinte, Coríntios capítulo 10 vai falar que o Senhor não se agradou da maioria, né? Mas essa maioria é 2.999.995 ou 6 pessoas. Agora, você não pode falar que o pessoal lá, todo que participou do Cordeiro Pascual, que foi batizado na nuvem, como no Mar Vermelho, está no capítulo 10, que eles perderam a salvação. Você não pode falar isso. Porque senão, no dia do juízo, os egípcios e os condenados vão dizer: ah lá, Deus tirou o povo dele para perecer no deserto. Isso não é salvação, não. Então você não pode falar isso. Mas eles não vão ter o galardão da noiva. Possivelmente. Eu não tenho a última palavra nisso. Possivelmente. Então, hoje a noiva ela é formada de santos da velha aliança e santos da nova aliança. São os vencedores, a noiva. Tá certo? Então, vou dar 2 versículos que mostram os santos que não vão passar pela grande tribulação. E só nesses 2 versículos eu poderia ficar com essa live aqui. Só nesses 2 versículos. Olha lá, o Robson. Perguntei se passará ou não. Ô Robson, eu vou te mostrar. Tem 2 respostas. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Diz assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te livrarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Está vendo? Agora, o que é a palavra da perseverança? E o que é a provação que há de vir sobre o mundo inteiro? O Wesley. Seja bem-vindo, Wesley. Vinícius. Então, veja bem, lá o Cid Gleice também entrou. Seja bem-vindo, Cid. Então, que provação é essa do mundo inteiro? Não é uma boa questão? Pois é, provação do mundo inteiro, gente, é na grande tribulação. Se alguém chegar e falar assim: peraí, ô pastor, me diz uma coisa aqui. Teve provação lá na época da igreja de Filadélfia. Teve muitos terremotos. Mas pelo que eu saiba, os santos não foram livrados desses terremotos que ocorreram ali, né? Então, você vai descobrir que tem um aspecto profético dessa questão. Então, palavra da perseverança é Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Então, aqueles que guardam a palavra da perseverança serão livrados da tribulação. Agora, faz uma pergunta, Robson, quantos cristãos que você conhece que guardam o capítulo 5 de Mateus, o capítulo 6 e o capítulo 7? Na sua comunidade. Tem coisas lá do tipo assim: orai pelos que vos perseguem. Se alguém bater no teu rosto, dê o outro lado. Se o teu irmão mandar você dar 1 milha, ande 2. Tem coisa do tipo lá: bem-aventurados sois quando fordes perseguidos injustamente.
né? Igual 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Então, a noiva não vai passar, né? Claro, os santos que já são preparados, já estão maduros, não vão passar. E o restante? Vão passar para amadurecer. Muitos cristãos precisam passar pela grande tribulação, porque eles estão muito verdes, né? Eu diria molhados com os cuidados dessa vida, né? Então eles vão passar pela grande tribulação. Vai acontecer, tá certo? Então a resposta é dupla. Por exemplo, você fala assim, Apocalipse 14, versículo 14, Robson. Ali é a ceifa. É a mesma ceifa do capítulo 13 de Mateus, do versículo 41 em diante. É a mesma. Agora veja bem, essa ceifa ali é a maioria dos cristãos. Na agricultura, quando se faz a ceifa, essa palavra ceifa é colheita geral. Você vai encontrar uma outra palavra na Bíblia que chama-se cega. Se você falar cega, ceifa ou colheita geral, é a mesma coisa. Mesma coisa. Ceifa, cega ou colheita geral, mesma coisa. Se você ler ali, o pessoal que afirma que a noiva ou que a igreja vai passar pela grande tribulação, eles estão baseados nesse texto. É o mesmo texto lá de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 até o 16. Ao ressoar da última trombeta. A última trombeta está em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Né? É a última trombeta. Então, vocês estão me entendendo? Está certinho. Agora, o que eu tenho que mostrar deve ficar no sábado que vem. Vamos estar abrindo uma live e vou entrar para mostrar por que tem santos que não vão passar pela grande tribulação. Isso aí você vai convidar o pessoal para vir participar. Eu vou falar sobre algo. Eu vou entrar nesse assunto. Porque aí eu posso completar essa parte aqui, porque é muito grande, não vai dar para me responder. Quanto tempo nós temos aí? Estamos com 27 minutos, né? 27. Tá, mas não dá, porque é um assunto que tem que começar numa sequência. Tá certo? Então, eu posso mostrar outro texto, te provando que a noiva não passará pela grande tribulação. Por exemplo, se você quer saber se tem santos que vão passar, só lê Apocalipse capítulo 20. Lá, versículo 4. Fala que os vencedores da besta, que foram decapitados. Tá vendo? Olha lá. Ele falou que não passará se forem crentes maduros. Maduro não passa. Tá certo? O crente maduro não passa. Veja bem. Venha comigo. Eu vou falar mais devagar para você entender. 1 Coríntios 3,9. Lavoura de Deus sois vós. Lavoura de Deus. A Maíra fez uma pergunta. Anota a pergunta da Maíra lá. Que depois eu respondo a pergunta da Maíra. Porque tem essa aí do Nefli. Vai ser a seguinte que eu vou responder. Depois já anota isso aí. Então vai lá. Lavoura de Deus sois vós. Nós somos lavoura de Deus. 1 Mateus 13:38. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Tá vendo? Lavoura sois vós. João 15:5. A Bíblia fala, porque sem mim nada podeis fazer. Né? E fala sobre a videira e vós sois os ramos. Então veja bem, a palavra arrebatamento, no grego, existe 3 palavras. Se você estudar, arrebatamento. Quais são as 3 palavras? A primeira é arpazo. Significa colher. Porque nós somos lavoura de Deus, está certo. E tem uma que chama analambano, né, que é arrancar com violência. E a outra é paralambano, que é retirar. Então veja bem, está em harmonia. Quando você chega lá em capítulo 14, versículo 14, que fala da ceifa. Olhei e vi que a seara da terra já estava madura. Ou seja, apta para ser o quê? Ceifada. Né? Porque é visto o Senhor no capítulo 14, do versículo 14 até o 17, com uma foice na mão. Tá certo? Ele tem uma foice. E essa foice que ele tem na mão, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma colheita. E essa colheita vai ser muito rápida. Tá certo? É uma colheita rápida. Ok? Então veja bem. Agora, você não pode confundir ceifa com vindima. Apocalipse 14, 17 a 20 é a vindima. Vindima é o juiz de Deus sobre a videira da terra. Porque a videira da terra representa o mundo. Por que o mundo é chamado de videira? E tem a vindima?
Porque o mundo vive basicamente para quê? Pelo prazer. E vinho representa prazer. Eles vivem pelo prazer. Tudo que eles fazem é pelo prazer. Paulo fala assim: o Deus desse povo é o ventre. Porque eles só vivem pelo prazer. São inimigos da cruz de Cristo. Tá certo? Então, então esse arrebatamento vai colher os cristãos maduros são as primícias. Quer ver? Para quem está já mais adiantado no estudo da escatologia, vou deixar aqui um ponto aqui para você pensar. O pessoal talvez que não está tão adiantado não vai entender. Olha, quando Cristo vier, se eu falar na semana que vem, só para vocês pensarem. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a 17, fala do encontro nos ares, de mortos e de vivos. Não tem dúvida nenhuma. Eles encontram com o Senhor nos ares. Se eles encontram com o Senhor nos ares, o Senhor veio do trono. Do trono para os ares. Vou fazer uma pergunta para você. Dos ares, o Senhor vai para onde? Vai voltar para o trono? Claro que não. Dos ares, ele vai vir, de acordo com a palavra de Deus, para o Monte das Oliveiras. Isso mesmo. Onde está escrito isso, pastor? Zacarias 14, 5. Ele vem sobre o Monte das Oliveiras. Ali é a parte oriental, tem a porta oriental, portas, são as gêmeas, né? Portas gêmeas, que é aquela porta que tem ali, que foi construída por Suleimã, né? No 600 e alguma coisa. Ele vai entrar por aquela porta. Eu acredito que ele vai subir levitando. Ali vai pôr os pés. Mas dali até lá no templo, quando que vai estar reconstruído, ele vai levitar. Eu posso mostrar um texto provando isso. Se você ler Ezequiel 43 e 44, você vai entender o que eu estou falando. Ele vai entrar no templo. Agora, raciocina para você ver. Se você não perdeu o raciocínio, os mortos e vivos, isso é o pessoal que fala que todo mundo vai passar pela grande tribulação. Só para colocar uma incógnita. Isso é o início. Encontra com o Senhor nos ares. Por que tem um pessoal chamado de primícias, no capítulo 14 mesmo, do versículo 1 ao 4, que segue o Cordeiro por onde quer que ele vá, encontra com o Senhor no trono? Esse pessoal tem que encontrar com o Senhor antes do pessoal que vai encontrar nos ares. Você não acha, não? Dá um dia para você ver lá. Porque se você falar comigo assim, não, pastor, eles encontram com o Senhor nos ares, no final da grande tribulação, aí depois eles voltam para o trono, depois eles voltam para os ares. Não tem como, tá vendo? Mas tem um pessoal que guarda a palavra da perseverança, igual Enoque. Tem gente que acha que Enoque foi levado aos céus porque ele era bonitinho do papai. Não, irmãos, porque ele tinha testemunho para isso. Deixa eu fazer uma pergunta, se tivesse 10 Enoque, os 10 teriam sido levados exatamente iguais? Deus é justo, irmão. Tá vendo? Então, você chega na época do dilúvio, né? O pessoal que defende aí que filhos de Deus são os descendentes de Sete. Eu nunca vi falar que descendente de Sete, que filho de Deus ter relação com uma prostituta vai gerar gigante. Nunca soube disso. Um filho de Deus ter relação com uma prostituta gera gigante. Eu nunca soube disso. Mas a gente vai entrar nesse assunto ainda mais à frente. Veja bem, cadê os filhos de Deus na época do dilúvio? Nem o tio, nem o irmão de Noé estava na arca. Só tinha 8 pessoas. Pensa pra você ver. Que coisa. Pois bem, então, respondi a questão sua aí, ô Robson. A resposta é sim e não. Né? A noiva, que é gloriosa, sem ruga e sem mácula, não vai passar. Agora, a maioria dos santos vão passar. Porque buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a realidade da igreja hoje é religiosidade. Por exemplo, tem muita gente participando agora. Mas se eu falar sobre prosperidade aqui, você vai falar sobre prosperidade, né? Unção para prosperar, né? Sal de Israel. Estava assim, gente. Porque o pessoal... Eu nunca vi gostar tanto de pregação de autoajuda. Pastor, o senhor é contra? Não sou contra. A igreja precisa. Mas só autoajuda. O estudo da palavra, né? Ali voltado para a palavra. Poucos santos. Né? Então como é que eles vão guardar a palavra da perseverança? Né? Tá certo? Então respondi a pergunta do Robson. Me dá um pouco de água aí que eu vou tomar um gole de água aqui e vou responder a outra pergunta. Tem mais perguntas? Deixa eu ver. Tem da Maíra que precisa responder. A Maíra fez uma pergunta antes dessa. Qual que ela fez? É sobre os Netflix, né? Maíra, eu vou fazer uma introdução da sua... Assim, é muita coisa, né? Bom, um bom material para você estudar é sobre o material dos Sumérios.
as descobertas dos sumérios. É fantástico. Você vê que os sumérios descobriram tanta coisa, né? Não é só roda que eles descobriram, né? Não é só o sistema de agricultura, de esgoto, de água. Não é só isso que eles descobriram, né? Várias descobertas, são inúmeras que nos influenciam até hoje. E quando você descobre da onde que vem essas descobertas, por exemplo, 30 mil tabletes foram encontrados. 30 mil tabletes. Está no Museu Britânico. Esses 30 mil tabletes contam a história dos sumérios. E eles dizem que essas descobertas todas, né, astrologia, de observação dos astros, né, das estações, das horas, dos minutos, de tudo isso, você vai ver que vai encontrar lá uma ciência vasta. Foram dados a eles pelos Anunnakis. Anunnakis, aqueles que desceram do céu, chamados de deuses. E que não está errado, porque lá no Salmo 82, os anjos são chamados de deuses, né? Então, e os deuses da segunda linha são os deuses caídos, os anjos caídos, né? Então a gente vai estar entrando nessa questão. Por exemplo, se você estudar sobre os megalíticos que tem em toda a Terra, de 1.250 toneladas cortados simetricamente, são construções enormes que põem a ciência assim, dá um nó na cabeça dos cientistas, porque eles têm que desfazer tudo que eles já acreditaram, ou que eles têm como suposição. Tem que reescrever toda a arqueologia. São pedras que foram cortadas simetricamente e que não cabe uma folha de papel entre uma e a outra, e que, humanamente falando, nem hoje nós temos tecnologia para fazê-la. Então você tem 3 relatos bíblicos, você tem os hieroglíficos que contam a história também dessa questão aí dos deuses que desceram e visitaram as filhas dos homens e produziu uma raça gigante. Você tem gigantes, você tem a Bíblia, você tem essas megas construções, esses megalíticos. Tem desenhos em montanhas que você só vê de uma questão, se estiver de um ponto aéreo, não dá para você ver se você estiver, por exemplo, andando lá no solo, mas se você se elevar aí a 200, 300 metros de altura, você consegue ver, e feito assim de maneira simétrica. Então tem muita coisa que você faz uma pergunta assim: como fizeram isso? E por que fizeram da maneira mais difícil? Quer dizer, eles propuseram fazer algo e fizeram da maneira mais difícil. Olha lá, o Robson está agradecendo. Bem esclarecido, pastor. Deus continue abençoando esse trabalho. Amém. Vamos estar junto aí, né, compartilhando aí. Ok, então, veja bem. A gente vai ver que, por exemplo, eu tenho um vídeo, eu quero aconselhar o pessoal a assistir lá no meu canal, capítulo 9, lancei ontem. E isso é uma revelação que Deus nos deu. Eu vou falar do capítulo 9. Olha só. É para se inscrever no canal. Célio Carlos Macedo. Gente, aqui tá lembrando aqui, pessoal, se inscreva no canal. Nosso canal é Célio Carlos Macedo. Você põe no YouTube, né? Dá uma força pra gente aí, precisa, né? Compartilhe com seus contatos. Célio Carlos Macedo. Se inscreva no nosso canal e você vai poder receber vídeos toda semana, né? Gratuitamente, e compartilhe com as pessoas, porque para nós é muito importante, né? Nos dê uma força aí e está contando com a força de vocês. O link tá na bio do Instagram. Ah, tá. O link, ele tá lembrando aqui, tá na bio do Instagram. Já está no Instagram, tem um link aí na bio. É só você clicar e ir lá, né? Clicar na palavra inscrever, depois dá um outro clique lá no sininho. Pronto. Aí se quiser dar mais um clique, dá mais um clique lá no joinha pra gente. 3 cliques. Pronto. Tá certo? Então vamos lá, deixa eu falar dessa parte aqui de um mistério. Vou falar dos Néfilins, Maíra, vou contar um mistério dos Néfilins. Porque eu fui ver na internet, um dia desse eu vi um pessoal dizendo assim: os gigantes estão aí. Eu falei, gigantes estão aí? Eu fui lá ver. Aí eles contaram um relato, não vou dizer que é mentira, não quero entrar nessa questão, que soldados americanos, na região do Golfo Pérsico, naquelas cavernas ali, eles mataram um homem de 6 metros de altura. 6 metros de altura. Aí ela falou assim, ó, já estão os gigantes aí, porque a Bíblia fala que assim como foi nos dias de Noé,
será a vinda do Filho do Homem. Então já tem gigantes aí. Aí eu sempre estou ouvindo na internet as pessoas querendo trazer o cumprimento da profecia goela abaixo para as pessoas. Já estão os gigantes aí. Então, eu orando a Deus nessa questão, eu vou mostrar o que Deus me falou. E o que Deus me falou, eu vou trazer para juízo de vocês. Se tem coerência. Lá, a Bíblia fala assim como foi em Lucas, nos dias de Noé, será o dia da vinda de Cristo. Então, assim como foi nos dias de Noé, será os dias da vinda de Cristo. Agora veja bem, se é assim, tem que ser assim. E no texto de Lucas, compara também nos dias de Ló. Porque você vai ver que nos dias de Ló tinha sodomia? Tinha. Nos dias de Noé também tinha muito nessa questão sexual, esse pecado. E nos dias de hoje tem também. Mas e os gigantes que tinham no pré-dilúvio? Né? E outra coisa, gente, não sei se ele vai deixar o link pro pessoal aqui. Você podia pesquisar aí e deixar o link já pro pessoal. Pesquisa no Google árvores de silício. O Xande vai deixar o link aí na descrição para vocês. Você vai ver que tem hoje, isso não é do passado não, você vai encontrar montanhas, eu não estou exagerando não, de 300 metros de altura que foram cortadas e que eram árvores de silício. Essas árvores é do mundo pré-adâmico. Bom, se você tem uma árvore que foi cortada, que tem 300 metros, cortada, veja bem, o Xande falou, no. Então, isso é do mundo pré-adâmico. São mistérios do mundo pré-adâmico. Olha, 25 anos estudando sobre o mundo pré-adâmico. Vou trazer coisas aqui no meu canal que você nunca viu. Isso. Árvore de silício. Pois é. Então, isso existiu pré-adâmico. Agora, por que no mundo pré-adâmico tudo é gigante? Até Adão não tinha aquele tamanho que ele tinha ali, não. O homem vivia mais tempo. Isso eu vou falar também sobre as condições atmosféricas. Vou falar sobre partículas subatômicas, né, que na época não bombardeava a Terra porque tinha uma camada de água que protegia. Vou falar sobre isso também, né? A Terra era uma câmara hiperbárica. Vou falar sobre isso. Irmãos, o canal vai trazer coisas muito novas que Deus assim falou diretamente para nós. Por exemplo, no meu canal eu falo sobre onde estão Elias, Enoque e Moisés, biblicamente. Algo que Deus nos deu. Porque nós somos consagrados, Não, irmãos. Aprove Deus nos dá por sua infinita graça. Tem irmãos muito mais preparados do que nós. Muito mais maduros do que nós. Mas Deus quis nos dar. Então, Ele nos deu para mim compartilhar. Porque essa multiforme sabedoria de Deus precisa ser conhecida diante de todos os santos. Efésios 3:10. Então, voltando na árvore de silício lá. Desse mundo pré-adâmico, né? Tem um tanto de pergunta lá. Vitória perguntando, Vitória, não vai dar para responder essa pergunta agora. Eu fico perdido aqui, que eu falo uma coisa e falo outra, mas eu estou no mundo pré-adâmico. Deixa eu ver, Vitória, a nova pergunta da Vitória aí, né? Tá. Tá lá embaixo, Depois você anda da Maíra aqui. Da Maíra, A Maíra perguntou assim, pastor, na época do Jardim do Éden, já existiam outros povos? Claro que não, gente. E Lilith? Tem coisa da mitologia? Por exemplo, se existisse Lilith, se fosse uma mulher mesmo, quando foi a queda dela? Gênesis é o livro das origens, gente. Gênesis é o livro das origens. Então, essa mulher teria que ser citada. Lilith caiu, assim, cometeu tal. Estaria escrito no livro de Gênesis. Aí já é uma especulação. Não vejo nenhum fundamento bíblico para dizer que existia outros povos, outras pessoas. A gente vai ver que os demônios, a origem dos demônios remonta aos filhos da relação imunda entre os anjos caídos, aqueles sentinelas, aqueles 200 lá, com as filhas dos homens. E eles são loucos por corpos até hoje. Você vai ver que os demônios, eles querem comer frango com farofa. Essa área sexual, isso aflora nos centros, né? Centro espírita, lugar aí, terreiro de Umbanda. Isso é algo que aflora. Cachaça, eles bebem muita cachaça. Por quê? Porque eles querem reencarnar. Eles são loucos por corpos. Pastor, mas e os anjos caídos? Podem entrar no corpo, mas eles já têm o corpo próprio.
esses demônios da terra tem macho e tem fêmea. Você vai ver que esses súcubos e íncubos são os demônios, não são anjos caídos. E esses têm macho e fêmea. Você vai ver claramente. Maria Mulambo, Pombagíria, tá certo? Mas eu vou entrar nisso aí no outro assunto. Deixa eu tentar terminar a questão lá da Maíra. Então, não existia Maíra, né? Primeiro homem, Adão e Eva. Pronto. Isso é questão definida, né? Até mesmo porque se pode ia falar, quando é que foi a queda? Né? Essa mulher, ela sumiu, desapareceu, ela caiu quando? Então a redenção, né, serviria para ela ou não? Como é que é? Não tem fundamento isso. É uma coisa sem fundamento, sem lógica, sem nada. Ok. Então, deixa eu voltar para a questão aqui. Qual que é a outra pergunta? Da Vitória. Não, nessa não, é outra. Vitória fez agora. Não, o tema do Wagner fala sobre centauro, né? O centauro. Ô Wagner, eu vou falar sobre o centauro então. Do centauro. Pastor, me mostra um centauro na Bíblia. Me dá a Bíblia aí, deixa eu mostrar um centauro aqui agora. Essa aqui, ó. Essa aqui, bota essa aqui. Gente, o pastor ficou de mostrar um centauro na Bíblia. Mas eu pensava que centauro é algo da mitologia grega. Então vamos lá. Como é que é o centauro? Centauro não é corpo de cavalo e rosto de homem? Não é isso? Ok? Então vamos ler lá. Apocalipse 9, 7. Isso aqui está no meu vídeo, né? Lembrando, pessoal, gente, inscreva no meu canal. Eu vou colocar uma plaquinha na próxima live. Eu fiz a plaquinha, mas já ficou ao contrário, que saiu ao contrário o vídeo. Eu tenho que fazer a plaquinha ao contrário. Com Célio Carlos Macedo, né? O link está na bio da Instagram aí, está na bio. Veja bem, inscreva no meu canal. Nos dê uma força lá. Esse vídeo está no meu canal, capítulo 9, ó. E ao parecer dos gafanhotos eram semelhantes a cavalos aparelhados para a guerra. Versículo 7 do capítulo 9. E sobre as suas cabeças havia umas coroas como coroas semelhantes de ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. Corpo de cavalo, rosto de homens, que é um centauro. Onde estão esses seres aqui? Eles estão no abismo. Eles estão aonde, pastor? No abismo. A pergunta é, quando eles foram presos e por que eles foram presos? Eles foram presos no dilúvio. Isso mesmo. Eles morreram no dilúvio e foram para o abismo. Gente, abismo, Isaías 14, 15. Efésios 4, 9. Mateus 12, 40. Fica no centro da terra. Guardou não? Efésios 4, 9. Mateus 12, 40. E Isaías 14, 15. O abismo é o local dos mortos. Fica no Hades. O Hades tem 4 divisões. Abismo, Tártaro. Tártaro é um abismo mais profundo, onde tem anjos presos. Por que eles estão presos? Porque eu pensava que os anjos ficavam soltos, pastor. Os que estão nos ares estão soltos. Mas esses 200 que estão presos, citados em Judas e em Pedro, são os sentinelas. São aqueles que se envolveram com as filhas dos homens. Entendeu, Maíra? Por isso que eles estão presos em algemas eternas. Eles violaram a lei de Deus. E eu vou falar nos próximos vídeos que depois deles, teve 4 anjos que quiseram violar também. Mas depois desses 4 anjos, nenhum anjo meteu a besta com Deus para tentar violar. Porque, deixa eu falar uma coisa aqui, baixinho para vocês aqui. E vai abalar. Não vou falar não. Fala ou não fala? Na próxima live, né? Deixa na hora a live. Vou falar sobre os anjos na próxima live do sábado que vem. Então, viram aqui? Centauro Vargas. Metade de cavalo, metade de homem. Rosto de homem e corpo de cavalo. Esses 200 milhões, que é 10 vezes 20 milhares, estão lá no poço do abismo. Eles vão sair. Detalhe, nos próximos vídeos, e são esses gafanhotos lá. Isso, Vargas. Esses gafanhotos... Não, vou falar isso vai na próxima live. Não dá para falar aqui agora, não. Mas veja bem, você vai ver lá que eles estão no... Gente, tem que perguntar, por que eles estão presos? Sendo que hoje tem demônios soltos na terra. Tem demônios que estão soltos. Ataca a gente toda hora aí, tá certo? Fica vagando para um lado e para o outro. Mas tem um grupo que está preso. Tanto que vai ter uma chave para abrir o poço do abismo. Pensa para você ver. Por que eles estão presos? O que eles fizeram? Já fez essa pergunta? Danilo, é um prazer te conhecer, Danilo.
Deus abençoe grandemente. Danilo, inscreve no nosso canal aí, Danilo, se você não inscreveu. Tá certo? O Var já escreveu, a Maíra já escreveu. Deixa eu ver aqui, ó. O Robson, não sei se se inscreveu. Ô, Robson, se você não inscreveu, se inscreve no nosso canal, dá uma força lá. Quem mais? Deixa eu ver. A Vitória já se inscreveu, né? Olívio, não sei se se inscreveu. A Minari. Parece que você muito rápido. Volta pra cima aí. A Mina. Ô, Mina, dá uma força pra gente aí, Mina. Minari. Não é difícil, não. Não é difícil o nome dela. Minariniana. Bonito nome, mas difícil. Vamos lá. Deixa eu ver o outro lá. O estudante virou Adrifo. O Adrifo. Dá uma força pra gente aí. Xavier, você é da minha família. Tem Xavier na minha família. A Nájila. Nájila, dá uma força pra gente aí, Nájila. Gente, compartilha aí com seus contatos os nossos vídeos, né? Para que viralize. Porque, irmãos, quantas informações nós estamos dando aqui? Às vezes o pessoal vai fazer uma live e fica segurando as informações. Quantas informações nós estamos dando aqui? Quantas dúvidas, né? Olha lá, o Danilo falou que já está inscrito. Já estou inscrito, o Danilo já está inscrito já. Tem que trazer pessoas também que não estão inscritas para ver se eles se inscrevem. Tá certo? Então, tem mais uma pergunta? Deixa eu ver, mais uma pergunta. Aqui, ó, da Vitória. Da Vitória, que pergunta da Vitória? Deixa eu ver. Como eram justificadas as pessoas no Velho Testamento? Né? Em Hebreus 3 fala que os israelitas não entraram na terra prometida por incredulidade. Então, como Josué e Caleb foram justificados? Não, todos, irmãos, olha só. Como eram justificadas as pessoas do Velho Testamento? Irmãos, salvação sempre pelo Messias. O Messias foi anunciado desde a queda do homem. Só que há uma diferença. O pessoal que está no Velho Testamento, eles olham para frente. Para o Messias que viria. Veja bem, lá em Gênesis já é prometido, tem a promessa da semente da mulher, que vai pisar na cabeça do dragão. Então, o pessoal que está no Velho Testamento, eles olham para frente. O Messias que virá. E o pessoal que está no Novo Testamento, eles olham para trás. O Messias que já veio. Sempre dessa mesma forma. Agora, veja, claro, irmãos. O Cordeiro do Velho Testamento, ele é sombra. De quem? De Cristo. Né? Então, os pecados no Velho Testamento, eles estavam, de acordo com Hebreus, eles estavam encobertos. Hebreus fala isso. Eles não estavam apagados, estavam encobertos. Porque sangue de touro e de bode não pode apagar os pecados, mas pode encobrir. Porque propiciação significa encobrimento. Quando Cristo veio e ele morreu na cruz, ele cumpriu a velha aliança, ou seja, os pecados que estavam encobertos foram apagados e ele iniciou a nova aliança. Isso é muito importante a gente entender lá no livro de Hebreus. Então, claro, é pela fé no Messias que viria. Viu, Vitória? Igualzinho hoje. Gente, está acabando o nosso tempo. Falta 7 minutos. Deixa eu dizer para os irmãos, nós estamos iniciando esse trabalho, tem 2 meses. Essa é a primeira live, experiência que nós estamos tendo aqui. Estamos sendo assessorados pelo Xande, dando uma força para a gente aqui, o Xande. Deus abençoe a vida dele. Porque eu sou leigo nessa área de comunicação, não sei de nada. Sabe? Eu dou cada manota, cada mancada aqui, né? Mas eu peço a vocês que tenham paciência comigo, né? Porque nós estamos aprendendo e queremos fazer o melhor. Queremos estar compartilhando esses conhecimentos para a edificação dos santos. Eu creio que nós estamos vivendo a última hora. Aliás, num vídeo vou falar o que é a última hora. Quando começou a última hora? Aqui o Xande está lembrando aqui dos livros, né? Para quem não sabe, eu sou autor desses livros. O primeiro que eu lancei foi em 94, quem lê entenda. O segundo foi esse aqui do Apocalipse, Assuntos Proféticos. Eu lancei em 99. Muito pessoal que está aqui nem era nascido em 99, né? Tem essa carinha de novinho aqui, irmãos, mas já estou quase fazendo 50, viu? 49 faço esse ano. Então aqui é só, tinha conservado aqui, tudo, mas já tem estrada rodada. E aqui, ó, esse aqui que é Assuntos Proféticos. São 3 livros, vamos lançar mais 4. Se Deus quiser, até o final do ano, e colocar à disposição para os irmãos. Esses estão esgotados, só estou mostrando mesmo. Esse mapa também, nós somos autor desse mapa, tem ele no tamanho 94 por 64. A gente entrega também para grande quantidade, né? Para a pessoa revender. E ele tem toda uma sequência cronológica. Eu já vendo esse mapa há mais de 15 anos. Aqui eu fiz um grandão, um pôster, né? Mas ele é pequeno, ele tem 94
para os 64 centímetros. Ok? Falta 5 minutos. Está acabando a nossa live. Gente, quero agradecer de coração a participação de todos. Um tempo muito bom aqui de aprendizado. Deus abençoe a vocês. Quero pedir que no sábado que vem, né, se Deus permitir assim, vamos estar juntos. Nos ajude aí compartilhando os nossos vídeos, né, com seus contatos, que é muito importante para nós. E que Deus abençoe vocês grandemente. A Rita Maria entrou agora. Rita, seja bem-vinda. Estamos no finalzinho da live, né? Live. E falamos aqui sobre vários assuntos, né? São várias perguntas, né? O pessoal pode rever, compartilhar, e eu tenho certeza que esse canal vai crescer cada vez mais. Deus abençoe. E vai lá, se você não inscreveu ainda, inscreva no nosso canal, Célio Carlos Macedo, tá certo? E o link está na bio. Deus abençoe e até a próxima.